tentar perceber o porquê e se há solução à vista. Foi lançada também pela Escola Álvaro Velho, creio eu, pela Associação de Pais, uma petição. Dizer que compreendo perfeitamente esta petição. Aquela escola, a Escola Álvaro Velho, tem 40 ou 50 anos, tem imensos problemas que se estão a arrastar no tempo, aliás, não se arrastam, agravam-se, porque cada ano que passa, naturalmente, os problemas agravam-se. Eu chamava a atenção para um deles. Lembro-me que no tempo do anterior governo foi muito escrutinada a questão do amianto. Quase todos os dias havia notícias ou manifestações ou paralisações ou fechar escolas porque se tinha de retirar o amianto das escolas e bem, houve até um plano que começou a ser feito e cumprido para a retirada integral do amianto nas escolas. Ora, nós na Escola Álvaro Velho continuamos a ter este problema. Saber se por parte do Ministério da Educação houve alguma informação neste sentido, porque não estamos a falar só, às vezes tínhamos, em algumas escolas, nas ligações entre blocos, tínhamos, portanto, nessa ligação, telheiros de amianto, mas já tínhamos o problema solucionado ao nível de salas de aula e de outros sítios. Ora, aqui, na Álvaro Velho, nem é esse o problema, porque a ligação entre blocos não tem qualquer tipo de proteção sequer, portanto, os miúdos andam simplesmente à chuva, de bloco para bloco, ou quando vão para o refeitório, ou seja, para onde for. Mas continuamos a ter amianto num conjunto de blocos, nas zonas comuns e até nas cozinhas e no refeitório. E, portanto, considero inaceitável esta situação, não é de hoje, arrasta-se, mas dentro do plano que estava estipulado, muitas escolas foram intervencionadas e chegou este governo e esse plano praticamente ficou na gaveta, acabou por não ser mais nada feito e, portanto, tentar perceber se a Câmara Municipal está a acompanhar esta situação, está preocupada com a situação e que resposta é que já obteve do Ministério da Educação. Eu já nem quero falar de tudo o resto em relação à Escola Álvaro Velho, da cozinha e do bar, dos dispositivos que dispõem, do estado de degradação em muitas paredes e tetos, das instalações sanitárias, nas águas pluviais, no espaço de recreio. Compreendo que não seja fácil resolver tudo de uma vez, mas eu acho que é possível, pelo menos nestas matérias que têm a ver até com a saúde pública, fazer um bocadinho mais do que aquilo que tem vindo a ser feito por este Governo nesta mesma matéria. Perguntava também, ao nível da Escola 4, qual é o ponto da situação em relação à instalação de recuperação de casas de banho. Atenção que eu sei que a Câmara Municipal, nas escolas que são da sua responsabilidade, fez um conjunto de obras até significativas que eu naturalmente queria saudar. Mas perguntar também na Escola 4 se ficou tudo resolvido, na Escola 3 como é que estão as obras. Perguntar na Escola de Santo André, responsabilidade do Ministério da Educação, mas como é que estão as obras junto à Avenida dos Fuzileiros Navais, se estão a prejudicar, se não estão a prejudicar, quando é que está previsto acabarem aquelas obras. Queria falar também de segurança rodoviária, principalmente para as crianças. Mais uma vez, e não é a primeira vez que eu lanço este alerta no início do ano escolar, temos as passadeiras nas proximidades das escolas quase todas por pintar. E muitas delas que desapareceram, não é com má visibilidade, desapareceram, já não se vêem. E se é um problema que eu aqui trago muitas vezes, a questão da segurança rodoviária, da necessidade de termos passadeiras elevadas, de termos passadeiras pintadas, pois naturalmente que terei de pôr um outro ênfase quando estamos a falar em redor das escolas e quando recomeça o ano letivo. E, portanto, alertar a Câmara Municipal para a necessidade, que já devia ter sido feito, mas ainda vão a tempo, façam, por favor, mas a questão da segurança das nossas crianças tem de ser uma prioridade. O mesmo, por exemplo, na passadeira de acesso para a escola Mendonça Furtado, pela paralela à Pacheco Nobre, onde creio que houve um acidente, um carro que embateu no semáforo existente, ficou a funcionar só por um lado e está sempre intermitente, do outro não existe. O acesso àquela escola é feito maioritariamente por essa via, ali provavelmente chegam à escola cerca de 80% dos alunos daquela escola e está um perigo. Não é nem sequer tem uma lomba de proximidade, não é uma passadeira elevada, e o que tinha sido posto antes, por algum motivo foi,
mas tem de funcionar, com limitador de velocidade, porque os carros passam ali a uma velocidade completamente doida e põe em risco, de facto, as nossas crianças. E, portanto, queria pedir algumas explicações e dar também algumas justificações em relação a outras matérias. Não sei antes também perguntar se está o apanhado feito, se ainda temos ou não temos escolas da nossa responsabilidade, também com amianto, e se já todos os problemas foram resolvidos. Também dar esta informação da substituição, creio que já dei por alto na última sessão de Câmara. Nós tínhamos feito pela Agência de Energia uma candidatura, começámos a prepará-la há 3 anos atrás, só agora foi concluída, mas já está neste momento executada. Fomos líder de consórcio de um conjunto de agendas em que o objetivo era a substituição da iluminação nas escolas básicas do Concelho por LED, o que vai permitir uma nova iluminação nas escolas básicas do Concelho. Estamos a falar de 17 escolas. Nós só tínhamos a candidatura para adquirir as lâmpadas, as T8, por um preço bem mais reduzido. Depois foi preciso ainda um investimento da Câmara Municipal ainda significativo para um instalador que pudesse depois fazer todo o trabalho técnico, que era impossível fazer internamente, mas estamos a falar de cerca de 2.000 lâmpadas LED instaladas nas respectivas escolas, que vai permitir melhorar a qualidade da iluminação nas mesmas, o que é ótimo para alunos, professores e todos aqueles que trabalham, auxiliares, todos os que trabalham nas respectivas escolas, mas também estamos convencidos uma significativa poupança financeira para a autarquia, que é quem tem a responsabilidade e quem tem naturalmente os encargos respectivos com a iluminação dessas mesmas escolas. Portanto, são 17, eu não vou ler o nome de todas as escolas, mas queria também realçar a conclusão deste mesmo trabalho. E para já, Sr. Presidente, ficava por aqui, aguardando então os esclarecimentos que solicitei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, Vereadora Sara Ferreira, faça favor. Muito obrigada, Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Vereador Bruno Vitorino, pelas questões que me pôs, que me permite também fazer aqui um ponto de situação de início deste ano letivo. Relativamente às questões em si, pessoal, há falta de pessoal docente e não docente em todos os agrupamentos no nosso Concelho. À data de hoje, a única informação que eu não tenho é do agrupamento dos Casquilhos, mas ontem falei com o Sr. Diretor e há carência, quer de professores, quer de auxiliares, não tenho o número correto que ainda não me foi fornecido, mas para fazer ponto de situação, Alfredo da Silva, isto em termos de agrupamentos. Falta um professor de ensino secundário, um professor de inglês do primeiro ciclo e 3 assistentes técnicas na escola sede. Álvaro Velho, falta um professor do terceiro ciclo e 5 assistentes operacionais. Augusto Cabrita, faltam 3 professores no secundário e 5 assistentes operacionais. Barreiro, uma educadora, um professor de inglês e um professor de primeiro ciclo e 3 professores do terceiro ciclo e 3 assistentes operacionais. Casquilhos não tenho informação ainda na totalidade. Santo André, falta uma educadora, 3 professores de ensino secundário e 6 assistentes operacionais. Santo António da Charneca, faltam 20 professores em todos os ciclos de ensino, com maior incidência no terceiro ciclo e secundário, e no primeiro ciclo falta apenas um professor de apoio. E faltam 7 assistentes operacionais. Relativamente ao pessoal que é da competência da Câmara Municipal, neste momento não falta ninguém. Nós este ano antecipámos a colocação dos auxiliares para os meninos com necessidades educativas especiais, assumimos uma para cada agrupamento, sendo que depois, se não forem validadas pela GEST, a Câmara Municipal irá assumir a responsabilidade da permanência destas auxiliares no apoio às crianças. Achámos que tínhamos que iniciar o ano letivo com o pessoal em funções e não à espera do decreto-lei ou da autorização, que normalmente demora algum tempo, mas as crianças precisam dos auxiliares lá desde o início do ano letivo, portanto, esta situação está salvaguardada. Dar também informação que no Concelho temos mais 9 turmas do que o ano passado, dos diferentes níveis de ensino. A petição da Escola Álvaro Velho, eu tenho estado a acompanhar esta situação com alguma proximidade com o diretor regional da GEST, ainda hoje falei com ele. Existe uma forte vontade de incluir esta requalificação, esta renovação
na prioridade de intervenção do Governo. Portanto, tudo indica que será com alguma brevidade que a situação poderá ser resolvida, mas nós temos estado a acompanhar muito de perto, eu tenho estado a acompanhar muito de perto esta situação. Escola 4. Recuperação dos WC realmente precisa de uma recuperação, vai haver uma requalificação. Nós andámos aqui no verão indecisos se conseguíamos pôr, porque para fazer a intervenção é uma intervenção muito grande, pensámos numas casas de banho portáteis, mas com alguma qualidade, depois constatámos que não cabem no pátio, não entra pelo portão da escola, portanto esta situação as casas de banho vão ser alvo de alguma intervenção, nomeadamente nas portas e nos sanitários. A Escola 13, estamos na fase de entrega de projeto, ainda não foi entregue o novo projeto. Escolas com amianto, nós este ano, no verão, conseguimos terminar a Escola 8 e remover e requalificar a Escola 2 do Lavradio. Temos 3 ainda em falta, a 7, a 9 e a Cidade de Sol, sendo que é a nossa intenção e temos a firme convicção que no próximo verão, na próxima pausa letiva de verão, conseguiremos remover e substituir as coberturas destas 3 escolas, eliminando por completo as coberturas de fibrocimento do nosso parque escolar. Dar também só aqui alguma informação relativamente às obras que fizemos. Já falei da remoção das coberturas de fibrocimento. Requalificámos os pavimentos de madeira, conservámos os pavimentos de madeira da 1 do Lavradio, da Cidade de Sol, da 5, da 6, da 8, de Coina e de Palhais, com investimento de à volta dos 62 mil euros. Requalificámos o pavimento da Escola Básica Joaquim Rita Seixas, adquirimos uma coisa muito simples que nos era pedida pela Delegação de Saúde já há algum tempo, que eram as redes mosquiteiras para as cozinhas e refeitórios. Neste momento temos essa situação resolvida. Comprámos equipamentos de refrigeração para conservar melhor os géneros alimentares nos refeitórios e cozinhas que estavam em falta, e comprámos muito mobiliário para as escolas, conseguimos remobilar novas salas, refeitórios, também num valor à volta dos 60 mil euros. Este ano temos aqui uma medida que eu acho que é uma coisa que é muito simples, mas que é muito importante. Qualquer encarregado de educação, qualquer criança neste momento pode adquirir o lanche na escola. Antigamente a Câmara Municipal fornecia ao escalão A e escalão B. Neste momento a Câmara Municipal continuará a fornecer, obviamente, aos meninos com o SAS, mas os encarregados de educação dos meninos que não são beneficiários de SAS podem adquirir ao preço que custa para a Câmara Municipal, ou seja, 50 cêntimos, o lanche, e as crianças comem na escola. Isto, para além de ser um apoio às famílias, promove uma alimentação saudável, porque às vezes os horários muito cedo não permitem que os pais consigam ir adquirir pão fresco ou outra coisa assim parecida, e acaba por ser uma alimentação às vezes à base de outro tipo de produtos. E para mim pessoalmente tem aqui um fator que é muito importante, que é promove uma inserção social, ou seja, deixa de haver, se os pais assim entenderem, obviamente que isto não é obrigatório, os meninos que são do SAS e comem o lanche da escola, e os outros meninos que não são do SAS e levam o lanche de casa. Portanto, a partir de agora, quem quiser, os encarregados de educação que assim o entenderem, podem adquirir o lanche, e todas as crianças passam a poder usufruir desta alimentação. Pronto, basicamente acho que foi isto. Respondi a todas as perguntas, acho que não me falta nenhuma, e temos aqui uma fotografia do início deste ano letivo que tem estado a decorrer com normalidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador, ia passar ao Vereador Rui Braga, também no âmbito das questões que foram levantadas. Sr. Vereador Rui Braga. Obrigado, Presidente. Cumprimentar todos novamente, quem nos segue lá em casa. Também dar aqui algumas informações sobre obras. Ali, a obra do Lidl da Quinta da Lomba tem previsão de finalização, abertura ao trânsito, já na próxima segunda-feira. No dia da abertura da escola foi aberto um troço que permitiu o acesso condicionado à escola, mas dizer-vos que a obra está nos finalmente, portanto esta sexta-feira a previsão é de ficar muito finalizada, se possível ainda abrir esta sexta-feira, mas a data que tenho é, com toda a certeza, segunda-feira, a abertura do trânsito e as coisas a circularem normalmente com a zona requalificada. Deu início também a construção da rotunda que estamos a fazer em parceria com o município da Moita, lá em cima na Estrada da Amizade.
também já tem o condicionamento de trânsito em curso. A obra vai demorar o prazo da obra 120 dias. Pronto, outra boa notícia, vamos resolver ali aquele problema, aquele nó cheio de semáforos, e deu início há 2 dias a obra. Em relação às passadeiras, é um facto, nós temos a preocupação e a noção de que temos que acelerar a manutenção das passadeiras, reavivar algumas, estamos a fazer isso com a equipe interna, mas gostava de dar nota só de uma coisa que penso que vai de encontro àquilo que foi as preocupações do Bruno Vitorino. Nós estamos neste momento em fase de consulta de mercado para reforçar aquilo que é a sinalização vertical das passadeiras, com atenção especial às escolas e passadeiras equipadas com um sistema de LED, painéis solares, que dão uma noção diferente, que piscam. Nós estamos a pensar em adquirir cerca de 80 kits para instalar em passadeiras, sendo que as que estão junto à escola terão uma sinalização específica a dizer atenção escola, e que também estão equipados com esse sistema de LED. Eu espero que no próximo mês esse material chegue à Câmara para começarmos a instalar também esta situação em todas as passadeiras, reforçar com a sinalização vertical. Penso que é uma ajuda não só para sinalizar. Aliás, temos um piloto no Barreiro aqui no seguimento da Miguel Bombarda, e vamos iniciar esta mudança, este reforço de segurança em cerca de 80 passadeiras do concelho, com mais aquelas que são junto à escola, que vamos instalar com esta chamada de atenção. O sinal é diferente na sua configuração, diz atenção escola. Eu penso que vai reforçar, vai ajudar aquilo que diz respeito à segurança rodoviária, principalmente junto às escolas. Para já é tudo disso, Presidente. Muito obrigado. Só a vereadora Sara Ferreira pediu-me só para dar um esclarecimento, e sei que a vereadora Sofia Martins também já tinha pedido a palavra sobre este tema. Então, a vereadora Sara Ferreira, faz a favor. Só para informar que, relativamente às coberturas de fibrocimento, nós fizemos a medição no verão, porque é uma situação que nos preocupa, que temos que andar sempre a monitorizar. Fizemos a monitorização no verão, a avaliação, e os resultados chegaram a meio de agosto, em que os valores estão todos estão todos normais, ou seja, não há nenhuma situação de perigo, não há nenhuma situação de alerta. Está bem, mas podia-se ter degradado, neste momento não. Portanto, não se faz há 10 anos e pensa-se que vai estar sempre assim. Achamos que temos que ir monitorizando e então a situação está dentro da regularidade. Pronto, o que também nos deixa um bocadinho mais descansados. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Sofia Martins. Uma boa tarde a todos os que estão aqui na sala e aqueles que nos seguem lá em casa, embora um bocadinho de lado, mas pronto, de qualquer maneira, com a promessa que isto será resolvido nos próximos tempos. Só dar aqui 2 notas, uma primeira de um cumprimento e um abraço muito fraterno de todos nós, a toda a comunidade educativa, por este início do ano letivo. É uma matéria que é sempre conturbada, seja pelas falhas que acontecem, seja efetivamente até pelo aquilo que é a experiência de uma nova escola, de uma nova vida, e, portanto, um abraço muito grande a todos, pais, alunos, professores, auxiliares de ação educativa, as direções dos agrupamentos. Para este novo ano letivo desejamos todo o sucesso e que tudo corra pelo melhor. Mas, pelos vistos, a vereadora Sara acabou por dar aqui um retrato que pintou, perdão a expressão, como um bom retrato do início do ano letivo, pelo menos naquilo que corresponde ao esforço de todos, mas dizer-lhe, vereadora Sara, que o retrato que pintou sobre a falta de funcionários nas escolas não me deixa em nada descansado. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se houve alguma intervenção da Câmara para a resolução imediata do problema de falta de professores, de falta de auxiliares de ação educativa, para a resolução do problema, de facto, que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Já agora dar-lhe nota que também fizeram-nos chegar alguns funcionários que têm, ao longo destes anos, desempenhado funções de auxiliares de ação educativa nas escolas, nomeadamente acompanhando os meninos com necessidades educativas especiais, também chamando a atenção para as questões dos vínculos precários que repetidamente têm vindo
a ser praticados com estes funcionários. E, portanto, pergunto-lhe se isto corresponde, portanto, o que nos fizeram chegar é que, efetivamente, haveria vínculos, contratos de 6 meses para estes trabalhadores e que eles, efetivamente, ao fim dos 6 meses, seriam dispensados, mas pedi-lhe informação sobre esta matéria, que com certeza ajudarei a esclarecer os trabalhadores, se assim não for. De dar-lhe também nota que uma grande preocupação, além de acompanhar as matérias da Escola Álvaro Velho e a preocupação da Escola Álvaro Velho, tal como discutimos aqui já no elencar das prioridades, que a Escola Álvaro Velho não aparecia no elencar das prioridades propostas pelo Ministério da Educação, e dizer, vereadora, que nós, quando representamos a população, não é só para a resolução prática dos problemas das nossas competências, temos que o representar também junto daqueles que são os responsáveis pelas competências, neste caso o Ministério da Educação. Portanto, não é admissível, e eu acho que a vereadora não quis utilizar a palavra, mas eu acho que há questões que são inadmissíveis e que o Ministério da Educação não tem respondido, nomeadamente a situação da Escola Álvaro Velho, a Escola Alfredo da Silva, que ainda hoje tem os rasgos na parede que foram feitos para testar a largura de paredes, ainda hoje estão lá com cartazes à volta para disfarçar, ao fim de quase 5 anos ou 6 anos, e que não há resposta e não há... e que o problema da Escola Alfredo da Silva não é menor também que outras escolas aqui do Conselho, nomeadamente, por exemplo, os Casquilhos. Há muito tempo que a Escola dos Casquilhos também está levantada como uma prioridade e que é necessária uma intervenção também muito grande nos Casquilhos, principalmente naquilo que eram os pavilhões mais antigos dos Casquilhos. E, portanto, vereadora, o que lhe pergunto é qual foi a intervenção que fez junto ao Ministério da Educação para resolver o problema destas escolas e para que estas escolas possam, de uma vez por todas, serem colocadas na lista máxima ou na prioridade máxima de intervenção do Ministério da Educação. Dar-lhe também só mais uma nota, que eu acho que é importante, que pergunto, todos nós vamos acompanhando aqui mais ou menos a evolução da Escola número 3 e da obra da Escola número 3, mas se houve alguma palavra para com os pais dos meninos que estão na escola de Algeco, que é como é chamada a escola, dos pavilhões, das crianças que pertencem à Escola número 3 e que estão colocadas em pavilhões provisórios há já quase 3 anos, e que não vêem, enfim, à vista à obra, se lhes foi dada uma palavra de conforto sobre esta matéria, se lhes foi explicado qual é a razão do atraso da obra. E já agora pergunto mais uma vez ao vereador Rui Braga se me consegue dizer agora, há pouco tempo não era possível ou não conseguiria dizer, se já consegue dizer agora qual é o prazo de conclusão da Escola número 3. E para já, sobre estas matérias de educação, ficava por aqui, depois volto a intervir. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Bruno Vitorino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três coisas só de resposta também. Eu acho que dos esclarecimentos solicitados, o único que ficou por esclarecer é na rua 28 de setembro, portanto, na paralela à Pacheco Nobre, a questão do acesso à Escola Mendonça Furtado, portanto, do semáforo que houve um acidente, houve um carro qualquer que bateu no semáforo, portanto, o semáforo não está a funcionar. E, portanto, eu volto a dizer que nós não podemos ficar à espera de ter... ali o problema não é ficar sequer um semáforo intermitente. Dou naturalmente como positiva este anúncio que o Sr. Vereador Rui Braga aqui fez em relação ao resto da sinalética para as passadeiras junto às escolas. Mas aquele em concreto tem de ser um semáforo que tem de voltar a funcionar com o limitador de velocidade e com a possibilidade dos miúdos, quando vão para as aulas, pressionarem para aquilo ficar efetivamente vermelho e poderem passar ali em segurança. É uma via que tem muito movimento, principalmente de carros, como tem pouco movimento pedonal, a não ser praticamente os alunos, acaba por ser quase uma pista, não é, não digo para ralis, mas onde os carros passam garantidamente em excesso de velocidade e, portanto, que torna aquilo muito mais perigoso do que muitas vias normais, mais comuns, portanto, na cidade. E, portanto, reitero a necessidade de muito urgente, já devia estar resolvido aquele problema, de se pôr lá esse sinal. Depois, mais duas questões. Uma, de certa forma, já foi feita pela Sra. Vereadora Sofia. Isto de ser vereador já há alguns anos me permite ter memória. Ser vereador com outros governos em funções e assistir aqui, ao início do ano letivo,
com menos problemas do que estes que foram agora enumerados, e ter aqui as bancadas da CDU, pelo menos esses mantêm a coerência, e do PS, a baterem no governo de então, a dizerem uma vergonha, porque como é que se começam aulas sem auxiliares, sem professores e com muito menos falhas do que hoje aqui tínhamos, com moções aqui aprovadas, com documentos e com intervenções fortíssimas em relação àquele bandido do Passos Coelho, e agora com os problemas todos, com os problemas todos que temos, está tudo bem, parece que está tudo bem. Não deixa de ser, deixo só esta nota, um humor um bocadinho mais negro, mas não deixa de ser uma evolução dos tempos, a falta de professores que penalizava tanto os alunos, a falta de auxiliares que penalizava tanto os alunos, e agora é uma coisa normal. Mas não deixo de enaltecer aquilo que foi, portanto, a transparência da Sra. Vereadora, que trouxe aqui os números factuais e não procurou esconder, seja o que for. E portanto acho que é importante também que assim seja, mas faço minhas também a pergunta da Sra. Vereadora Sofia: o que é que a Câmara do Barreiro, a Sra. Vereadora ou o Sr. Presidente, pensam fazer junto do Ministério da Educação para que, eu, pelo menos acho que há aqui situações que são comportáveis, mas pelo menos o agrupamento de escolas de Santo António, parece-me que acho que tomei bem nota de 20 professores em falta e 7 assistentes operacionais ao nível do agrupamento. Isto é completamente inqualificável e inaceitável. Há aqui situações que nós não sabemos, quais foram as razões, mas 1 ou 2 professores, 1 ou outro assistente, é sempre problemático, mas não tem esta dimensão e, portanto, perguntar, neste caso em concreto e nos restantes, qual é a ação que pensam fazer. Uma nota política final sobre este assunto e depois um desafio. A nota política é que, Sr. Vereador, em relação à escola Álvaro Velho, é pouco que, passado 4 anos do mesmo governo, no final de uma legislatura, em relação a uma escola que já era prioritária e que os problemas já estavam todos mais do que identificados há não sei quanto tempo atrás, e alguns foram resolvidos pelo governo anterior, como é que nós hoje vamos dizer que estamos aqui a fazer contactos para ver se é agora que aquilo passa a ser uma escola prioritária? Não faz sentido. Acho que é inaceitável, claro. Isto já foi alvo aqui de discussão entre nós, até naquela lógica da não aceitação, precisamente por causa dessas 2 escolas, de ficar a Câmara com os problemas todos, mas isto é inaceitável. Termos um Ministério da Educação e termos um Governo que deixa chegar a situação a esta altura e a resposta que nos é dada, não, agora é que é. Eu até sou do Sporting, né? Agora até sou do Sporting, mas isto parece agora, para o ano é que é, isto não pode ser assim, estamos a tratar de crianças, estamos a tratar de um corpo docente que também merece um bocadinho mais de respeito do que aquele que este Governo tem tido nesta mesma matéria. Deixo um desafio ao Executivo e estou disponível para ajudar na mesma. Nós temos um problema da climatização das salas de aulas. A pergunta concreta é: fizemos alguma evolução nestas obras que fizemos em relação à questão da climatização? Eu acho que a questão do arrefecimento não é o problema principal, mas é do aquecimento que é necessário no inverno. Há escolas que têm condições miseráveis para os alunos, onde está tanto frio na rua como está dentro das salas de aula, e perguntar-se, pelo menos, naquelas que são as piores, se temos ou não condições de agarrar 2 ou 3, acredito que não se vai fazer 100 escolas todas de uma vez, mas naquelas que são da nossa responsabilidade, se temos condições, este ano letivo já de ter alguma obra feita para dar mais condições de conforto às crianças e aos professores dessas mesmas escolas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Pedro Estrela. Boa tarde a todos os que assistem à reunião. Eu tinha aqui 2 questões para colocar. Uma delas é relativamente, e colocava já essa, para encerrar o assunto, relativamente àquilo que a vereadora Sara e o vereador Bruno Vitorino colocaram sobre a problemática do amianto nas escolas, e também como a vereadora Sofia já colocou, nós naturalmente acompanhamos a posição da Associação de Pais, e é uma matéria de facto preocupante. Uma das questões a vereadora Sara já respondeu, porque eu lhe perguntar precisamente se tem havido essa monitorização, uma vez que ela era feita tendo em conta até a complexidade da própria operação
que só pode ser feita no período de verão, porque convém a escola estar liberta, etc. Não dá para resolver tudo, como não deu no passado, resolver tudo no mesmo ano, e a melhor medida era ir monitorizando essa frente de trabalho. Ainda assim, como falámos na escola Álvaro Velho, não sendo competência da Câmara, sendo competência do Ministério da Educação, mas existem, porque em meados entre 2015 e 2016, não consigo precisar, e já tarde, face àquilo que tinha sido deliberado na Assembleia da República em 2011, sobre o levantamento de edifícios com tendamento, existe um levantamento que foi feito e que foi publicado sobre vários edifícios públicos, alguns deles localizados no Barreiro, com tendamento. Era perceber se a Câmara, sobre esses, também tem acompanhado, que desenvolvimentos é que tem tido, ou se essas situações têm sido resolvidas, que feedback é que tem havido por parte da Administração Central, porque, pronto, naturalmente as questões destes edifícios escolares preocupam-nos, mas também os outros onde trabalham e onde vão diariamente utentes desses serviços. Outra questão é, relativamente ao mercado municipal do Lavradio, nós fomos alertados recentemente para uma situação que é a presença de alguns pombos no interior do mercado, o que tem obrigado a alguns comerciantes a terem de tapar as bancas, o que, depois do ponto de vista do próprio comércio, tem as suas consequências, porque tem os produtos tapados, por causa dos dejetos dos pombos. Nós, entretanto, enviamos ao Sr. Presidente um pedido de esclarecimento sobre esta situação, se estava pensado ou não alguma intervenção para ali, porque, de facto, existem comerciantes que têm que ter, por questões de higiene e segurança alimentar, as bancas tapadas. Isso depois também se reflete no próprio atividade dos comerciantes. Pronto, e era percebermos o que é que está pensado ao nível do mercado municipal do Lavradio ou outros onde isto possa existir. Uma vez que hoje existem alguns dispositivos antipombo, aquelas barras que se colocam e que facilitam isso, era obter estas informações. Senhor Vereador, Senhora Vereadora Sara Ferreira. Obrigada, Presidente. Então, para tentar esclarecer aqui todas as questões que me foram colocadas, relativamente aos vínculos precários, não existem vínculos precários. O que existe existem contratos a termo. Porquê? Porque o contrato que existe, o acordo de centralização de competências assinado com o Ministério da Educação à altura, não previa tantos lugares que se conseguissem admitir tantas auxiliares. Portanto, nós, para conseguirmos agora meter estas auxiliares, por exemplo, estas 7 que estão neste momento para fazer face ao apoio aos meninos com necessidades educativas especiais, temos que as pôr nos quadros da Câmara Municipal, e é esse trabalho que nós estamos a fazer junto com os recursos humanos. Portanto, o acordo de descentralização que existe com o Ministério da Educação tem um limite, ou seja, tem lá um número de auxiliares que é uma por sala, os restantes têm que entrar no quadro de pessoal da Câmara Municipal, e é isso que nós estamos a trabalhar no sentido de, porque isto para nós também não é solução, todos os anos estarmos a contratar pessoas, a abrir concursos, queremos mesmo resolver esta situação, mas dizer que para nós é muito importante que no início de setembro, no dia 1 de setembro, tenhamos as 7 auxiliares na escola, coisa que nunca aconteceu, com contrato de trabalho até 30 de junho. Até 30 de junho é pago pelo Ministério as que estão autorizadas pela GEST. Nós não temos garantia não temos garantia, foi o que eu disse inicialmente. Serão pagas se a GEST der autorização para tantos. Se não der, foi o que eu disse inicialmente, a Câmara Municipal assume o valor do pagamento do ordenado a estas auxiliares, porque achamos que é um apoio que nós temos que dar aos agrupamentos, à escola e aos meninos. Portanto, é um apoio que nós assumimos que temos que dar, e assumimos o pagamento. O ano passado seriam 5. Sendo que estavam 2 que não foram contemplados. Este ano contemplámos 7, precisamente para garantir todos. Se não forem 5, há 2 que são suportados pela Câmara Municipal, que é um apoio que nós achamos que temos que dar aos agrupamentos e aos meninos. Relativamente às escolas, nós temos feito aquilo que podemos eventualmente fazer, que é pressionar o Governo, informar que não conseguimos
que não conseguimos compreender que estas escolas não estejam na lista de intervenção prioritária, não aceitamos a descentralização de competências também por a Escola Alvarvelha e a Escola Alfredo da Silva não estarem como prioritárias. Temos feito todo esse trabalho, temos informado o Ministério que não estamos de acordo com isso e temos mostrado a nossa insatisfação nesse sentido. Relativamente à palavra aos pais, no início do ano letivo não houve, eu assumo perfeitamente que não houve. Houve uma conversa a meados do ano passado com a Associação de Pais, no início deste ano não houve, mas eu faço questão de falar com os pais, quer seja através da associação, quer seja com o agrupamento, com todos os pais, devemos de pensar num modelo, mas isso irá acontecer quando tivermos dados mais concretos ou algumas datas que possamos indicar. Relativamente à climatização das salas, o grande problema tem a ver com os quadros elétricos das escolas. Os quadros elétricos das escolas não aguentam que seja ligado muitos mais equipamentos eletrónicos do que os que existem atualmente. E nós, para conseguirmos pensar nesse passo, temos que pensar na requalificação dos quadros elétricos, das instalações elétricas, dos quadros, de tudo, das escolas, e é um trabalho que demora algum tempo, portanto, não acredito que, pelo menos até à próxima pausa letiva do verão, que tenhamos em condições de fazer essa substituição, até porque há substituições que não se coadunam com o tempo letivo de aulas. Ou seja, não é possível, porque depois há atrasos e a escola não pode não começar nas datas indicadas. Portanto, nós com as escolas temos sempre esse problema. Acho que respondi a todas as questões do amianto, acho que respondi a todas. Obrigada.